Olá, eu saúdo a todos que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Nós somos da Igreja Cristã Maranata, estamos dando início ao terceiro programa. Abordaremos sobre a Reforma Protestante, um evento que marcou a vida da Igreja, como homens que foram movidos pelo Senhor, que lutaram pela prevalência e essência da Bíblia, a Palavra de Deus. E agora, você vê os pastores que estão aqui conosco, no estúdio para esse programa. Pastor Walter, saúdo a paz do Senhor. Paz do Senhor. Pastor Joelso, a paz do Senhor. A paz do Senhor. E para dar início a esse programa, eu te convido a, se possível, acompanhar na Bíblia a palavra de Deus. O texto para esse programa está no livro de João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 17, verso 17. E diz assim a palavra do Senhor: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. No programa anterior, falamos da concepção da igreja e a sua deformação. Hoje iremos abordar como essa deformação aconteceu. A igreja de Cristo passou por muitas etapas ao longo da história. Momentos de terríveis perseguições por parte do judaísmo, também por parte de vários imperadores romanos, que sucederam nas 10 ondas sobre as quais falamos no programa anterior. Porém, a igreja, ela se manteve firme. Podemos dizer com toda segurança que a firmeza da igreja está em seu fundamento. Jesus é a rocha em que ela está firmada. E mesmo diante de tantas ondas, a igreja do Senhor tem resistido. A perseguição física, a morte, as cruzes, arenas, não foram capazes de tirar a fé e a segurança de um povo que estava firme no Senhor Jesus e disposto a sofrer qualquer suplício, pois estava visando a glória de Deus e a sua eternidade. Com a união da igreja com o Estado, na era de Constantino e Teodósio, a igreja de Pérgamo, como falamos, veio uma nova modalidade de oposição aos cristãos. Não mais física, não mais com torturas ou crueldades nas arenas, agora o ataque é na doutrina, ou seja, no ensino. Agora a estratégia adversária é introduzir heresias na vida da igreja. Isso trouxe um grande prejuízo ao povo de Deus, levou muitos a se desviarem da fé verdadeira. Mas mesmo nesse tempo tão obscuro, houve um remanescente fiel. Nosso propósito hoje é falarmos sobre heresias, o que são, como foram implantadas na igreja ao longo do tempo, quais são elas e seus efeitos nocivos à fé de muitos. E nesse momento, Pastor Walter, contextualização sobre esse tema para nós, sobre a heresia. Perfeitamente. Heresia é o desvio da verdade. Heresia é um ensino que não tem base na Bíblia, que não tem fundamento na palavra do Senhor. Conforme você bem disse, quando Constantino ele assumiu o comando do Estado e também da Igreja, ele fez com que a Igreja cristã, ou o cristianismo, passasse a ser uma religião oficial do Império Romano. Com isso, as pessoas começaram a entrar para a igreja, não por terem tido uma experiência de conversão, não por terem tido o arrependimento dos seus pecados, não por terem tido uma experiência com Jesus, mas por uma questão de conveniência. Conveniência política, conveniência social, porque quem é que iria querer ficar contra o império? Então, se o império agora adotou o cristianismo como uma religião oficial, as pessoas, por diversos interesses, que não eram interesses espirituais, começaram a se agregar na igreja. E, com isso, elas trouxeram consigo, uma vez que não havia um arrependimento, não havia uma conversão verdadeira,
trouxeram consigo as suas culturas, as suas tradições, as suas filosofias. A filosofia grega, né, por exemplo, ela foi introduzida na doutrina da igreja cristã. Ou seja, Aristóteles foi um dos grandes filósofos gregos. E ele, de alguma maneira, ele também introduziu a sua filosofia dentro do cristianismo. Há uma expressão que eles dizem que a filosofia de Aristóteles ela foi batizada pelo cristianismo. Então, a filosofia, entendimentos pagãos e tantos outros desvios que fizeram com que a palavra de Deus deixasse de ser ensinada e passasse agora a prevalecer coisas que não têm fundamento na Bíblia. Mas aqui, voltando, a heresia ela é o desvio da verdade. É um ensino sem base bíblica. E o texto que foi lido aqui na abertura nos dá uma direção, nos dá um norte muito importante para nós falarmos sobre isso. Nós vivemos hoje em um tempo de relativismos. As pessoas, muitas vezes, dizem que não existe uma verdade absoluta. Dizem que a verdade depende do ponto de vista do observador. Mas nós bem sabemos que não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz que existe sim uma verdade. Jesus, certa vez, ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a verdade absoluta. E no texto que foi lido, né, quando Jesus ele orava pelos seus discípulos, ele pediu ao Senhor uma coisa: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus é a verdade. Não é uma opinião pessoal do pastor Walter ou qualquer outro pastor. O fundamento de autoridade que temos para dizer aquilo que é verdade ou é heresia é exatamente a palavra de Deus. Portanto, nós temos a palavra e ela nos dá a direção segura acerca daquilo que procede ou não. A heresia, como o pastor Jesus ele já sempre falava conosco, né? A heresia ela leva o homem à apostasia, que é o desvio da fé verdadeira. Quando a pessoa ela entra por esse campo de um ensino desvinculado da verdade, então a fé dela, a fé dessa pessoa, acaba também se desviando e acaba se apoiando em coisas que não deveriam apoiar, em coisas materiais, muitas vezes em objetos, em amuletos, porque a pessoa ela precisa ter um material, a fé no material, a fé que emerge do homem, a fé para as coisas dessa vida. E essa fé acaba, tão logo acaba aquilo em que ela está apoiada. Mas a fé verdadeira é aquela fé que vem do Senhor, vem de Deus. O pastor falou muito bem, né, sobre essa introdução, né, introduz a igreja, na igreja em si, é introduzido ali alguns aspectos, né, a igreja romana. Então, quais são essas heresias? Aí, pastor Joel, você poderia falar sobre esse momento, assim, algumas dessas heresias que foram adotadas pela igreja romana? Corretamente. Nós só queremos pontuar aquilo que vemos falando desde o primeiro programa. O assunto que nós estamos tratando, ele é um assunto de um aspecto de resultado de pesquisas, de literaturas que estão disponíveis a qualquer pessoa. Eles não são assuntos exclusivos de uma instituição, de um grupo religioso. Eles estão registrados como parte da história do cristianismo até chegar aos nossos dias. Mas nós nunca desassociamos a história, ela é conhecida pela leitura e por uma capacidade intelectual, o profético por uma operação do Espírito Santo. Em que tempo houve exatamente esta ação de estabelecer heresias, esse processo todo? A palavra de Deus ela diz que em Antioquia
os cristãos, os servos de Deus, os apóstolos, foram chamados pela primeira vez de cristãos. O que deu essa designação de ser cristão era a mensagem que eles pregavam, as operações do Espírito Santo que confirmavam tudo aquilo que estava sendo anunciado pelos apóstolos. A igreja, ela entra com uma designação, com uma mensagem. Já no período de Constantino, ele muda exatamente. A igreja, ela deixa de ser cristã para ser a igreja do império. Ela se estabelece agora como a religião do império, e não como uma igreja cristã. E dali em diante, pelo fato até de que a Bíblia naquela ocasião, ela não era acessível a todos. A Bíblia estava na mão de autoridades religiosas que liam, interpretavam o seu modo e transmitiam a sua interpretação às pessoas que aceitavam em nome de uma fé, e ninguém ousava afrontar uma autoridade religiosa. Então, eles faziam se valer disso para trazer ensinos de um aspecto que era segundo a conveniência deles. E nós temos até alguns pontos, até quando se fala de heresia, e nós vamos ter que citar datas, algumas teses ou heresias propriamente ditas. Não temos objetivo nenhum de constranger aqueles que nos ouvem, mas nós não podemos falar de uma forma muito superficial, sem citar as datas, quais foram de fato as heresias, até para que as pessoas possam, se necessário, buscar uma fonte que responda a isso para eles. Mas no ano de 310, foi exatamente no período de Constantino, né? Foi no período da era de Constantino, foi exatamente dentro da análise profética da igreja, das 7 cartas da igreja, né? Foi esse momento, né, pastor Wells, que a igreja, o governo, ele toma ali e se apoia a igreja, né? Nasce ali a igreja romana, né? É esse momento aí que... Exatamente. Porque ali o cristianismo como operação do Espírito Santo, ele deixa de existir, e a igreja romana se institui como a igreja do império. E no ano de 310, uma das heresias que foi ali estabelecida ou implantada foram as rezas aos mortos. E a palavra de Deus, ela é muito clara quando Paulo escreve aos Hebreus, a carta aos Hebreus, no capítulo 9, 27, diz que aos homens está determinado, ordenado, morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, o tempo do homem em vida, enquanto ele tem consciência e pode fazer uso do livre-arbítrio que Deus deu ao homem lá na criação. Nós vemos que toda a ação foi um ataque à palavra, de forma velada, mas foi sempre um ataque à palavra. Nós vemos isso no Novo Testamento, a parábola do rico e Lázaro, né? Quando Lázaro foi chamado pelo Senhor e o rico padecia no local do sofrimento, e a preocupação dele foi para que mandasse anunciar aos seus que haviam ficado, para que eles não fossem parar também naquele lugar. E a determinação do Senhor foi que havia os profetas, havia os servos ali, mostrando que o homem morreu, ele vai aguardar exatamente o tempo em que não cabe mais decisões, definições à vida dele. O tempo dele ele foi esgotado. No ano 375 se estabelece uma nova heresia, a heresia da adoração
aos santos e anjos, também chamada de venerar. Olha, nós não adoramos, nós apenas veneramos. Porque, para não criar um choque, para não criar um impacto nas pessoas, então, para não dizer que você está ferindo a Deus, adorando a um outro elemento, uma outra figura que não é Deus, então substitui a expressão adoração por veneração, que tem o mesmo significado, o mesmo contexto, né? E nós vemos até em toda a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus, ela descreve a respeito de a Deus pertence a adoração. Só a Ele. Ao teu Deus adorarás. Nós vemos a tentação de Jesus após o período que ele fez ali do jejum, quando ele foi tentado pelo adversário, e ele repreende com a palavra, mas ele diz o seguinte: ao teu Deus adorarás. Só ao teu Deus. E a Ele servirás. Nós vemos no livro de Apocalipse, o capítulo 22, os versos também 8 e 9, quando o próprio anjo ele diz o seguinte: olha, eu sou teu conservo. Ele não veio para ser adorado. Ficou muito bem claro pelo anjo que ele veio como aquele que executa ordens recebidas da parte de Deus. E nós vemos que toda a heresia ela foi exatamente no propósito de desviar o homem da verdade. Porque, de acordo com o que foi abordado, e o texto bíblico introdutório deste programa diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Então nós vemos que a palavra é Jesus. A verdade também é Jesus. Então todo o objetivo da heresia é afastar o homem de Jesus. Ele se torna um religioso sem a presença de Jesus. Tivemos diversas tentativas desse desvio da verdade. Então, você que está nos acompanhando, a gente está fazendo um contraponto, né? A gente está falando a heresia e a gente está trazendo na palavra do Senhor aquilo que são os ensinamentos. Isso é muito importante para nós, né? A palavra é a base para nossas vidas. Pastor Walter, também tivemos outras, né? Outras tentativas de desvio da verdade, né? É importante nós dizermos aqui que a heresia, né, como nós falamos, é o desvio da verdade, reforçando o que já foi dito. E que Jesus é a verdade. De modo que muitas dessas heresias têm o objetivo, o propósito de tirar o centro daquele que está dentro do projeto redentor de Deus. O projeto de salvação de Deus para o homem está unicamente na pessoa do Senhor Jesus. Não há outra pessoa, não há outro ser que possa substituir Jesus dentro do projeto redentor de Deus para a vida do homem. Não há outra alternativa. Nós vemos que as heresias, muitas vezes, ela vem com alguma coisa a mais. Porque Jesus, o sacrifício do Senhor Jesus, ele é suficiente. Não precisa de um acréscimo, não precisa de um apoio, de qualquer tipo de outro artifício. Mas tentaram vários, né? Exatamente. A nossa explicação aqui desse programa, né, o propósito é esse, né, pastor Walter? A gente trazer esses desvios, né? Então, as heresias, aí o pastor Joel comentou algumas dessas heresias e um momento, assim, trazendo a palavra do Senhor, né? Sim. Mas eu acho que tem mais heresias, Sim, né? Nós vamos entrar nelas aqui justamente porque elas vêm, de alguma maneira, tentando até ofuscar a pessoa do Senhor Jesus, né? E uma dessas heresias foi no ano de 593, Gregório I, ele estabelece a doutrina do purgatório. Nós teremos um programa que vamos falar só sobre purgatório, sobre as indulgências, né? Mas essa doutrina do purgatório, falando aqui rapidamente, é uma doutrina que não tem base bíblica, por isso considerada heresia, que é um local intermediário
entre o céu e o inferno. Essa pessoa não foi boa o suficiente para ir direto para o céu, mas não foi má o suficiente para ir direto para o inferno. Então ficou nesse lugar intermediário. A Bíblia só nos fala do céu e do inferno, não fala de outro lugar. Outra heresia é no ano 600, as orações começaram a ser dirigidas a Maria como mediadora entre Deus e os homens. Vejam os irmãos, né, a divergência, né, com relação à palavra de Deus. Como eu falei aqui inicialmente, que as pessoas sempre tentando ofuscar a figura do Senhor Jesus, né, e colocar Maria como mediadora afronta a palavra. Mas nessa época, pastor Walter, como o pastor Joel sinalizou muito bem, a Bíblia ela não estava clara, né? A reforma, né, não estava para todos. A reforma protestante, esse tesouro que estava escondido, ela se abriu a todos, né? Todo entendimento, todo homem foi assim traduzida, né? Exatamente. Então esse momento era um momento que os líderes religiosos tinham o poder, tinha a palavra em si, no latim, né? Inclusive, o latim era um fator que dificultava um pouco mais também, né? Mas só para dizer aqui, qual o problema? Maria foi uma serva de Deus, ela foi agraciada, né? A palavra diz, ela foi agraciada. O que é a graça? A graça é um favor imerecido. Ela recebeu esse favor. Mas a palavra do Senhor, quanto a essa heresia, hoje nós conhecemos, há um texto da palavra que nos ensina sobre isso, né, pastor Walter? Eu até falei aqui inicialmente, né? João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. O texto, 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Portanto, não há nenhuma outra pessoa, nenhum outro ser, nenhum outro objeto que possa ocupar ou substituir o lugar do Senhor Jesus no projeto de Deus. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Inclusive, dando sequência à questão das heresias, nós vemos que no ano 607, o então imperador Focas, ele declara o bispo de Roma como bispo universal, exatamente quando dá início ao período chamado papado. E ele declara uma coisa, que o então Papa é chamado o vigário de Cristo, ou seja, o representante de Cristo na Terra. Quando nós nos reportamos à palavra e aquilo que o Espírito Santo nos traz como entendimento profético e que nos revela os mistérios da palavra, nós vemos 3 dispensações muito claras na palavra. Nós vemos uma dispensação ou uma ação que evidencia diretamente a figura do Pai, Deus Pai, o Velho Testamento, a lei, a palavra, as ordenanças. Nós vemos uma outra dispensação, uma outra ação que é a do Filho de Jesus, o ministério de Jesus. E logo após a ascensão de Jesus, é enviado então o Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que até o dia final da igreja fiel de Jesus, ele estará com a igreja. Através do Espírito Santo, a igreja, hoje, ela é informada da sua posição que convém diante de Deus, de qual deve ser a sua conduta diante do Senhor. O Espírito Santo é ele que tem a responsabilidade de conduzir a igreja de Cristo. E esta heresia, ela era exatamente no propósito de desviar, de afastar desta verdade eterna. Existem muitas outras, e até nós, mais uma vez, nos dirigimos às pessoas, nós não temos interesse em pontuar, em enumerar heresias para ofender, para agredir pessoas, mas certamente podemos aqui falar de algumas que abriram o entendimento das pessoas para que possam entender que o nosso compromisso ele é com a palavra que é a verdade e que nos santifica. É muito bom, aqueles que nos acompanham, né, esse esclarecimento. O nosso interesse não é diminuir ninguém, não é
trazer afronta a ninguém, pelo contrário, estamos aqui meditando na palavra de Deus e sendo edificados. Há o contexto histórico, mas estamos firmados naquilo que é o profético que vem da revelação do Espírito Santo. Então, estamos chegando ao final desse programa e queremos agradecer aqui a presença dos pastores, pastor Joelson, Pai do Senhor. A paz do Senhor. Pastor Walter, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. A você que nos acompanha, a gente agradece também a sua companhia e convidamos a estar conosco no nosso próximo programa. Se Deus assim permitir, estaremos aqui, se Deus quiser. A todos, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.